E agora, o nosso convidado de honra do dia. Convidamos o palestrante e professor da Universidade Federal de Minas Gerais, referência na educação brasileira e palestrante desta manhã, o senhor João Batista Mares Guias. Então é um momento, pessoal, de muito aprendizado, um momento de entender como nós podemos, com o Instituto rico em tecnologia, com a educação municipal e estadual que nós temos na região, que nós temos um grande poder dentro do nosso setor produtivo local, avançar cada vez mais. Então é uma honra recebê-los aqui, uma honra, João Mares, quero agradecer em nome do Instituto a sua presença, os demais aqui, todos, vou evitar citar os nomes, e que nós tenhamos um aproveitamento de crescimento, que o Instituto, além do conhecimento técnico, profissional, tecnológico, tem também a formação cidadã, a formação do caráter, a formação do debate político. Trazer isso para dentro da nossa instituição é muito importante. Agradeço, o João Marcos tem ido em vários institutos federais, inclusive no norte de Minas, fez um convite, se podia estar presente na nossa instituição, falei, claro, a casa é de vocês, é uma casa pública e a casa é de vocês. Então, abrir as portas, sinta-se à vontade, sinta-se em casa. Os estudantes, eles são promissores desse futuro, então te ouvir hoje, eu tenho certeza que a gente encerra o semestre também. A partir de amanhã, vocês estão de férias, pessoal? Eu estou vendo um sorrisinho aí, encerraram provas, Então, parabéns, estudantes, e muito obrigada pela presença de todos vocês aí. E agora, para brilhantar essa manhã de hoje tão especial no Campus Arinos, o senhor João Batista Mares Guias, referência na educação brasileira. Bom dia, alunos, alunas, muito grato e honrado pelas presenças de vocês, alunos do Instituto Federal e de escolas públicas aqui do município de Arinos. Diretora Luana, grato e honrado pelo convite. O honrado aqui sou eu. O privilégio aqui é o meu de poder estar no Instituto Federal, juntamente com professores, secretárias municipais de educação e secretários, o representante de Buritis, diretores e diretoras de escolas públicas, que estão sempre no coração, porque eu fui secretário de Estado de Educação de Minas Gerais, de 95 a 98, e convivi com toda Minas Gerais, percorri toda Minas Gerais, inclusive esta região, e frequentava muito escolas públicas e trabalhava diretamente fazendo formação de diretores de escolas, que aliás eu faço até hoje, de pedagogos e de professores também. Então é uma alegria recebê-los aqui, ter aqui a presença dos secretários e secretárias municipais, que saúdo na pessoa da nossa secretária municipal e anfitriã, e muito grato, estendo ao prefeito os agradecimentos pela acolhida tão gentil. A todos e a todas, meu amigo João Batista e sua esposa, que me acolheram num almoço que eu não vou esquecer nunca lá na zona rural, Um abraço a todos vocês. Bem, eu não tenho o costume de fazer palestras com projeção. Eu prefiro falar diretamente e conversar. Mas eu enviarei um material em projeção para que fique em memória. O livro sobre educação, que é este aqui, que eu lancei em fevereiro, em Belo Horizonte, e depois em vários lugares, estou lançando hoje, espero que cada um dos alunos tenha recebido um exemplar e cada um de vocês. Tem um outro livro, que é este que está aqui, que eu não tenho disponível para todos, mas esse outro livro está no meu site, joaobatistamaresguia.com, que é só baixar no formato de e-book e ele está disponível, podem copiar, utilizar tranquilo no seu celular. Aos secretários e secretárias municipais de educação e diretores de escola, como vocês estão em um momento de elaboração do Plano Municipal Decenal de Educação, como eu fui secretário municipal também, depois estadual, e fui presidente da Undime, eu percebi a dificuldade dos secretários e secretárias para coordenarem a elaboração de plano decenal. Então, em 2005, eu escrevi um livro sobre para fazer o Plano Municipal Decenal de Educação. E, surpreendentemente, ele está muito atual e sendo muito utilizado, só que ele está esgotado, mas ele está também no meu site. É só baixar para fazer o Plano Municipal de Educação,
que eu acho que vai auxiliar muito, especialmente a parte de diagnóstico, com toda a organização de bases de dados e também a análise. Está muito atualizado, bem de acordo com a estrutura do terceiro Plano Nacional Decenal de Educação, 2026-2035. Este livro, A Democracia, a Constituição de 1988 e a Educação Básica Pública Brasileira, contém 12 capítulos. Na verdade, foram artigos que eu escrevi e publiquei, depois eu reorganizei. Parênteses, saudar aqui a cantora e o violonista, muito gratos pela recepção muito calorosa, muito gentil, e parabéns pela execução, tanto o canto quanto o violão. O pai aqui, Delbrando, deve estar orgulhoso, né, Delbrando? Mas os 12 capítulos têm uma sequência. Entretanto, vocês podem ir ao sumário, ao índice, escolher o tema do interesse e ler cada capítulo independentemente dos demais. Eu vou me permitir sugerir a vocês, em especial, a leitura do capítulo 12, que é uma crítica filosófica, eu fui professor de filosofia, e sociológica e pedagógica, a ideia da extrema-direita autoritária brasileira de sufocar o pluralismo, a diversidade, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião e a vida em democracia nas escolas, através da péssima ideia que vem do fascismo e vem do nazismo, chamada escola cívico-militar, que de cívico não tem nada, não tem nada. E aqui eu quero dizer que os militares não têm nenhuma corresponsabilidade com essa péssima ideologia autoritária. Os militares nunca propuseram escola cívico-militar. Quem está propondo escola cívico-militar é a extrema-direita antidemocrática brasileira e agora um campeonato próximo do ridículo entre pré-candidatos ou presunçosos pré-candidatos a presidente da República, tentando herdar o espólio do hoje condenado com tornozeleira eletrônica em prisão domiciliar ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Foi uma decisão da Justiça. Como ele está fora do jogo político, os sucessores pretensiosos dele estão disputando quem é mais radical. Por exemplo, o ex-governador Romeu Zema, o governador de São Paulo, Tarcísio Freitas, o governador do Paraná, Ratinho Júnior, o governador de Goiás, ex-governador de Goiás, apresentando números fabulosos em termos de metas de implantação de escolas cívico-militares. Na verdade, não conseguirão implantar nenhuma. Eu me antecipo ao artigo apenas anunciando. Eu não gosto de fazer crítica sem estudar o assunto e sem conhecer do que se trata. Eu tive o cuidado de ir a Urucuia, quando eu dei um curso, e ocupei uma manhã inteira visitando a Escola Cívico-Militar de Urucuia. Conversei com militares, conversei com diretora, conversei com professores, conversei com alunos, visitei salas de aula e observei. Eu tive um treino científico de observador, que eu sou sociólogo e antropólogo, e o antropólogo é, antes de tudo, um observador. E formei o meu juízo. O que é que a promessa da Escola Cívico-Militar contém? São 3 promessas. Primeira, implantar as escolas cívico-militares nas periferias mais pobres das cidades. Essa promessa não foi cumprida em lugar nenhum do país. As escolas cívico-militares não estão implantadas onde há, nas periferias mais pobres. Segundo, não fazer seleção educacional dos alunos. Não é verdade. A seleção é socioeconômica e segundo o desempenho educacional, para terem melhores alunos nas escolas, com a pretensão de exibir resultados adequados. Portanto, a promessa não foi cumprida. A terceira promessa, nas avaliações nacionais da qualidade do ensino, figurar entre as melhores escolas do Brasil. Não há nenhuma escola cívico-militar entre as melhores escolas do Brasil. Entre as 100 melhores escolas, existe uma escola
Tiradentes, da Polícia Militar de Minas Gerais, que já existe há muito tempo, um colégio militar ligado ao Exército, que já existe há muito tempo, que não tem nada a ver com a escola cívico-militar, e todas as demais são escolas públicas, especialmente do Ceará e especialmente do Nordeste brasileiro, que hoje está na vanguarda da qualidade do ensino e do aprendizado na educação básica brasileira. O Ceará, o Piauí, Alagoas e no ensino médio o Pernambuco. Nós do Sudeste e Minas, que já fomos os melhores em educação no Brasil, estamos hoje, por assim dizer, na retaguarda. Então, as 3 promessas em nome da escola cívico-militar, nenhuma delas foi cumprida. É um projeto de ideologização, cujo propósito é silenciar a voz cidadã do diretor como líder, silenciar a voz cidadã e a liberdade de consciência e opinião dos professores, para encerrar a possibilidade da vida na escola em diálogo, em fraternidade, e silenciar a voz dos alunos através de um único, que eles chamam de valor, que é um equívoco, que é a disciplina. Valores são a compaixão, a fraternidade, a integridade, a dignidade, a honestidade, a solidariedade, a empatia humana, a amorosidade. Isso são valores. Disciplina é algo comportamental. É importante, principalmente, a autodisciplina. Mas você não tem disciplina como valor, a não ser em instituições militares, que precisam da disciplina como valor organizacional, nunca como valor moral, nunca. E, no entanto, querem inculcar a disciplina e como de fora para dentro. Eu presenciei em Urucuia uma cena que eu nunca vi algo tão desagradável. Está o professor em sala de aula e os alunos. E um militar jovem, até educado, andando do lado de fora da sala de aula, que é uma escola em planta baixa, num terreno enorme, enorme, observando o comportamento dos alunos. Se ele julga, com os critérios dele, que o aluno está tendo um comportamento inadequado, segundo os critérios dele, mas que não são os critérios do professor, ele dá a janela, sem pedir licença ao professor, interfere na aula, chama a atenção do aluno, o aluno tem que ficar de pé, em posição de sentido. Eu nunca vi algo tão humilhante, tão ridículo, e humilha o aluno chamando a atenção na frente de todo mundo, segundo os critérios dele. O que isso significa, que é o que mais me marcou? É como enxergar o professor como um auleiro e não um educador pleno. Como é que um professor abdica de ser um líder intelectual e, ao mesmo tempo, um líder social e um líder moral, no sentido da educação de sentimentos e educação de valores, face a face na interação humana e igualitária com seus alunos? Se eu terceirizo para outrem, de fora da escola, que no caso é um militar, a função da disciplina, eu estou, como professor, me negando como educador e como líder. Eu estou virando um auleiro que trabalha conteúdos, mas não olho o ser humano que está diante de mim e não dou exemplo de educação de sentimentos, de educação de valores e de formação ética. É uma renúncia inaceitável em um educador e em qualquer ser humano. Imagine, então, um diretor que abdica da autoridade de liderar a escola e obter na escola, de um modo interativo, democrático, através do diálogo e do exemplo e da boa funcionalidade da escola, comportamento adequado dos alunos. Como se os alunos, inclusive, fossem criaturas passivas, folhas em branco, nas quais você escreve o que você quer, quando o aluno, na verdade, tem senso crítico, ele tem informação, ele tem grupos de interação, ele discute com os colegas nos grupos de interação, ele forma opinião própria, ele tem o direito de formar opinião própria, inclusive criar o contraditório na escola. A escola tem que ser espaço de liberdade para a educação, para a vida em democracia. Isso já dizia Anísio Teixeira, já dizia Darcy Ribeiro, já dizia Paulo Freire, que são os 3 grandes pensadores da educação brasileira. A chamada escola cívico-militar é a morte da razão, é a morte da razão apaixonada, é a morte do humanismo, é a morte da liberdade de consciência, da liberdade de opinião, do debate dentro da escola.
Nós precisamos resistir argumentativamente, não é guerra, não é xingar militar. Repito, os militares nunca propuseram isso, nunca propuseram isso. Inclusive, ao tempo da ditadura militar, que vocês não tinham nascido, de 64 a 85, eu lutei a minha juventude, o Vale Verde da minha juventude, 21 anos. Dos 16 anos de idade em diante, eu entreguei a luta de resistência democrática contra a ditadura militar. Mas é preciso louvar a verdade. Nenhum militar durante a ditadura jamais falou em escola cívico-militar e nenhuma escola dessa natureza foi implantada no Brasil. Nenhuma. Nenhuma. Essa história de escola cívico-militar data de menos de 4 anos para cá, quando a extrema-direita, ao perder a eleição, partiu para o tudo ou nada do golpe de Estado, e quando o Jair Messias Bolsonaro foi condenado, as viúvas de Jair Messias Bolsonaro, os tais governadores e ex-governadores que eu mencionei, começaram a disputar o espólio dele. Quem é mais radical? Quem é mais extremista? Então, um falava em 60 escolas cívico-militares, o outro falava em 120. Aí entra o Romeu Zema na história e vem com a história de 485 colégios de ensino médio públicos estaduais em Minas Gerais, transformados em escolas cívico-militares. Não fez nenhuma e não fará nenhuma, porque os mineiros não permitirão que no estado onde a liberdade nasceu, neste país, terra de Tiradentes, não haverá fascismo, autoritarismo, silêncio da razão humana e do diálogo humano na escola pública em Minas Gerais. Minas Gerais se levanta contra isso e o Brasil segue atrás. Então, vocês que são estudantes, ajam em plenitude de seres humanos, como cidadãos, reflitam, debatam sobre isso. Não tem problema que discordem, não tem problema que haja entre vocês quem aplauda a ideia, tem o direito de se manifestar e o direito de ser ouvido, mas discutam o assunto, debatam o assunto. Não permitam que a escola, que é da comunidade e, portanto, também é de vocês, fique passiva como se fosse uma folha em branco para vir um autoritário qualquer escrever escola cívico-militar. A decisão é de vocês. Destino não é dado, destino é construído pela ação humana intencional, consciente. Vocês já estão na idade da razão, na idade de conhecer opções, na idade de fazer escolhas, na idade de assumir posições na sociedade com responsabilidade individual e social. Vocês não são vítimas, vocês são cidadãos, embora muito jovens, e que estão tendo a possibilidade de, através da educação, viver em plenitude na sociedade e traçar a linha do seu próprio futuro. Que assim seja, isso é apenas uma introdução. Bom, esse é o capítulo 12 do livro que eu convido à leitura. Vamos lá. Nós estamos vivendo no Brasil 2 revoluções educacionais simultâneas. Uma já está praticamente concluída, a outra apenas começou. A primeira revolução data de 1988, quando o Brasil aprovou a Constituição Cidadã, também chamada Constituição da Liberdade, também chamada por Ulisses Guimarães de a Constituição dos Pobres. Essa Constituição tem um capítulo sobre a educação, que contém 13 artigos. Os 3 primeiros artigos dizem tudo. Primeiro deles, educação, direito de todos, direito, não privilégio, de todos, é dever do Estado, isto é, governo federal, governos estaduais, governos municipais, da família e da sociedade. E será assegurada a todos, sem exceção, através da cooperação tripartite entre o Estado federal, a União, os estados federados, os governos estaduais e os municípios, governos municipais. Isso diz o primeiro artigo. Segundo artigo, a escola pública, e vale para a universidade, doravante, a partir da Constituição,
terá gestão democrática, participativa e comunitária, e terá o direito de construir e conquistar autonomia pedagógica no que couber, observado o currículo nacional, naturalmente, administrativa e financeira. A gestão democrática inclui um colegiado escolar com a participação das famílias dos alunos, das lideranças sociais da vizinhança, o que faz da gestão escolar e democrática uma gestão comunitária. Portanto, a escola pública brasileira é uma escola da comunidade com grau elevado de autonomia na gestão, observado, repito, o currículo nacional. O problema que nós temos no nosso país, um enorme déficit de cultura democrática e republicana, razão pela qual hoje já são transcorridos 38 anos desde a Constituição, são poucas as escolas públicas que praticam verdadeiramente a gestão democrática e comunitária com um colegiado que verdadeiramente funciona. Esse déficit de democracia nós precisamos refletir a respeito e superar. É essencial que haja participação comunitária na vida das escolas. E o terceiro artigo, que é não menos importante, o que é que ele diz? Doravante, os estados e os municípios aplicarão um mínimo de 25% dos seus orçamentos anuais em educação pública. E o governo federal, através do Ministério da Educação, o mínimo de 18% em universidades, institutos federais e assim por diante, complementando os municípios e os estados mais pobres. Isso está na Constituição. Aí vem a questão. Quanto que o Brasil investia em educação até 1988? Os estados e os municípios aplicavam somente, em média anual, 8% dos seus orçamentos em educação. Resultado, vocês hoje, que estão no ensino médio ou que estão no Instituto Federal, até 1988, menos de 90% dos estudantes brasileiros de 7 a 14 anos de idade estavam em escola pública de ensino fundamental. Faltava escola de ensino fundamental para mais de 10% da população brasileira de 7 a 14 anos, na vizinhança do século XXI, o que era uma vergonha nacional. Fruto da ditadura militar que não olhou a educação, não olhou as crianças, os adolescentes e a juventude. Olhou não sei o quê, mas o ser humano não foi visto. Segundo, somente no ano de 1998, o Brasil universalizou o acesso de todos ao ensino fundamental. E hoje há sobra de vagas no ensino fundamental e já começa a escola de fundamental a funcionar também em tempo integral. 40% delas no Brasil já funcionam em tempo integral. Terceiro, o ensino médio, até o ano 2000, 12 anos após a Constituição, o brasileiro não tinha acesso à escola pública estadual de ensino médio, já que o ensino médio é atribuição dos governos estaduais. Não tinha, porque não havia escola. Eu era secretário estadual de educação, quando eu vi nos dados que somente 285 municípios, de um total de 853, tinham alguma escola estadual de ensino médio. Todos os demais tinham escolas estaduais de ensino fundamental e nenhuma escola de ensino médio. Ou seja, 550 municípios mineiros não tinham ensino médio para os alunos concluintes da antiga 8ª série. Então, os estudantes que não tinham dinheiro para pagar a escola particular ficavam à margem da vida, excluídos da escolaridade de ensino médio. Já somos um país profundamente desigual, com uma estrutura de desigualdade de classes sociais absurda. E a desigualdade estava sendo acelerada e agravada pela desigualdade educacional, por falta de oportunidades de escola nos locais de moradia das pessoas. Corrigimos isso em 96, 97, 98, foi o primeiro estado colocando escola de ensino médio estadual
nos 853 municípios, mas o Brasil demorou até 2010 para finalmente universalizar o ensino médio. Hoje sobram vagas no ensino médio e cerca de 25% das escolas de ensino médio públicas já funcionam em tempo integral. Estou falando de ingresso e permanência, não estou falando, por enquanto, de qualidade. Não paramos aí com o uso desses recursos elevados, 25%, estados e municípios, e 18% do orçamento do Ministério da Educação. Olhem bem o que aconteceu sob a democracia e que afeta diretamente todos vocês, em especial quem frequenta institutos federais. Até o ano de 2007, essa data é emblemática na história da educação brasileira. O que aconteceu em 2007? Antes de entrar no ponto principal. Lei federal de iniciativa do ministro Fernando Haddad e do presidente Lula dispôs e instituiu no Brasil o piso nacional de salário do professor, garantindo ao professor não só a reposição da inflação anual, mas um ganho real acima da inflação para melhorar a base monetária de ingresso do professor na carreira. Estima-se que em mais 8 anos o valor monetário do piso nacional de salário será equivalente ao salário de ingresso de um engenheiro no mercado de trabalho, o que volta a estimular as pessoas a procurar a carreira do magistério, que pelo lado financeiro ela passa a ser uma carreira atraente, ainda que no momento nós estejamos no meio do caminho, mas encontramos o rumo e o caminho. Primeiro ponto, ainda em 2007, tomamos uma decisão que eu vou usar uma linguagem bíblica, uma loucura santa, mas santa. Colocamos todos os brasileiros com deficiência, que ficavam ocultos em porões, as famílias achando que o problema era mal olhado, que era magia, que era isso e era aquilo, era má sorte. Os seus filhos, seus parentes com deficiência, não tinham convivência social, não participavam da sociabilidade, não tinham a sua humanidade afirmada, reafirmada como um direito. E, no entanto, a escola pública brasileira, sem ter recebido nenhuma preparação prévia, nem diretor, nem pedagogo, nem professor, da noite para o dia, acolheu o Brasil que estava oculto, escondido, o Brasil das pessoas com deficiência. Isso humanizou mais o Brasil, humanizou mais as escolas, criou novas dificuldades, novos desafios às escolas, mas aos trancos e barrancos, como diz o Darcy Ribeiro, nós estamos enfrentando e nos humanizamos mais, dando e garantindo o direito aos irmãos brasileiros com deficiência como seres humanos em plenitude de direitos, em igualdade de condições em nossas escolas. Aos trancos e barrancos estamos avançando. Nenhum país do mundo fez isso. Nenhum país do mundo fez como nós fizemos aqui. Ainda em 2007, nós mudamos o Fundef, Fundo Nacional de Desenvolvimento do Ensino Fundamental, que então os recursos públicos da educação iam para o ensino fundamental, para Fundeb, Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Básica, e o dinheiro teve 3 destinos: educação infantil, ensino fundamental e ensino médio. O ensino médio vai ser universalizado rapidamente até 2010 e vai acontecer no Brasil um fenômeno que em outros países demorou meio século. Até 2014, nós tínhamos universalizado a pré-escola no Brasil. Toda criança de 4 anos de idade a 5 anos e 11 meses, hoje está, inclusive em qualquer localidade rural que vocês forem, aqui no Noroeste, ou em qualquer lugar da Amazônia, trabalhei lá, ou no Nordeste, vocês vão encontrar creches e unidades de educação infantil pré-escolar em qualquer localidade rural. Eu sou de uma família abastada. Meu pai, médico, era diretor clínico do Instituto de Previdência de Minas Gerais. Minha mãe, pianista. Eu sou o 7º de 8 irmãos. Os irmãos cientistas, titulares de universidade, todos com grande destaque na educação, nas artes, enfim. Nenhum de nós nunca havia entrado numa escola de educação infantil. Sabe por quê? Nascemos no interior, mas viemos para a capital. Nem no interior, nem na capital, porque não existia escola pública de educação infantil. Isso foi criado
no Brasil a partir do primeiro governo do presidente Lula. Goste-se ou não do presidente Lula, não se brinca com fato, evidência, história. É fato, é evidência, é história. E hoje nós temos o Brasil de 0 a 5 anos e 11 meses, creche e pré-escola, na escola pública de educação infantil, que o Brasil ainda não aprendeu a valorizar. O Brasil ainda não aprendeu a valorizar. Porque hoje uma família, quando matricula os filhos na creche ou na pré-escola, como está lá garantido e com qualidade, acha que isso existiu desde sempre, que isto veio como planta que nasce naturalmente ou desceu por gravidade do céu. Não entendem que isso foi resultado de uma luta histórica do povo brasileiro e da democracia brasileira. Parênteses. Eu tinha passado por situações muito difíceis. Cheguei ao ano de 1975, sob a ditadura militar. Era professor do Colégio Loyola dos Jesuítas. Tinha terminado o curso de Sociologia e Antropologia, que eu tive que interromper durante 5 anos e meio, pelo que aconteceu comigo no passado, sob a ditadura. Obrigado. Nós precisamos fazer um intervalo aqui, 5 minutos para os alunos também. Eu vou fazer uma mágica aqui para terminar. Opa! E, enfim, vou ter que cortar muita coisa. E nesse período, migrações intensas, campos, cidade, desculpem, as periferias urbanas das capitais agregaram a centenas de milhares os muito pobres que vieram do campo. A pobreza rural migrou como pobreza urbana. Chegaram às cidades, tempo da ditadura, e nesses bairros, entre aspas, não havia rua, meio-fio, passeio, energia elétrica, água, esgoto, serviço de ônibus, serviço de ambulância, posto de saúde, creche, escola, não havia nada. As populações se organizaram em clubes de mães, associações de bairro, e as mulheres precisavam trabalhar para ter renda, não tinham com quem e onde deixar os filhos, e organizaram então as creches comunitárias. Isso virou um movimento nacional de 1975 pelo povo sem escolaridade, e vai cair dentro da Assembleia Nacional Constituinte em 1987-88, e eles conseguiram colocar na Constituição que também a educação infantil é direito de todos, direito universal de todos. Isso é conquista da sociedade brasileira e dos pobres, não é conquista dos intelectuais, das universidades, não. Foram eles que colocaram isso na agenda democrática do Brasil. Então nós temos notáveis avanços dentro da democracia na área da educação. E um dos maiores, que tem a ver com vocês, é a ideia das cotas raciais e das cotas sociais. As cotas hoje fizeram com que 56% dos alunos das universidades federais, eu sou professor da Federal de Minas Gerais, tem 42 mil alunos, 56% dos alunos são pretos e pardos, e antes não havia aluno preto e pardo na Universidade Federal de Minas Gerais, salvo meia dúzia de exceções. Isso se deve ao regime de cotas que ampliou a igualdade de condições em educação no Brasil, como nunca se fez em lugar algum, que nós temos, na verdade, uma história de 350 anos de escravidão, uma lei de terras feita pelo Império e pelo Senado em 1850, que só entregou terra a quem já tinha aos brancos. Depois, na Guerra do Paraguai, uma vez mais os negros foram excluídos, que os soldados lutaram a centenas de milhares, morreram e sobreviveram, com a promessa de receberem terra pelo Império. Como voltaram ao Brasil, vivos, não receberam terra alguma e foram projetados na marginalidade e na miséria. Surge o cortiço e surge a favela nessa ocasião. Não bastasse, no final do século, final do Império, começo da República Velha, entra o café com trabalho assalariado, e ao invés do governo, na República, dar a oportunidade aos negros brasileiros, já alforriados ou livres com a abolição tardia de 88, trabalhar no café recebendo um trabalho assalariado e morando nas colônias, nas fazendas, não. A elite brasileira branca, com seu racismo estrutural e institucional, quis fazer o branqueamento racial da sociedade
e importou russos pobres, ucranianos pobres, poloneses pobres, alemães pobres, italianos pobres e entregou a cafeicultura, o trabalho assalariado aos brancos. Mais uma vez a exclusão dos negros. Os negros permaneceram invisíveis na escravatura, na colônia e no império, na Primeira República, na Revolução de 30, na Segunda República, de 30 a 37, na ditadura do Estado Novo, de 37 a 45, na Terceira República, de 45 a 64, na ditadura militar, e só foram vistos, reverenciados e respeitados na Constituição de 88 e, sobretudo, com a lei de cotas, que é a lei mais igualitária, mais fraterna, jamais criada em qualquer país, que tenta fazer a crítica, a recuperação e honrar os irmãos brasileiros negros após 400 anos de exclusão. Isso é uma revolução, mas vocês jovens, se não souberem essa história, não vão valorizar a conquista que o Brasil teve. Hoje, toda pessoa, independentemente da cor, chega no Instituto Federal, chega numa universidade federal, chega na escola de ensino médio. Quando é que houve isso no Brasil? Nunca houve isso no Brasil. Cuidem disso, porque ontem isso esteve ameaçado no meio de nós. Quando tentaram um golpe de Estado para acabar com a democracia no Brasil, acabar com as conquistas democráticas, com as cotas, inclusive com a palavra de ordem de privatizar toda a educação para excluir o povo brasileiro. Isso pode voltar a acontecer. E é a geração de vocês que está a um passo de se tornar jovem adulta, é que precisa compreender isso e entender que isso não caiu do céu, isso foi conquista do povo brasileiro com muita luta. E eu encerro aqui por falar em luta, que é bom que vocês saibam o que é uma ditadura, para que não permitam que nunca mais haja uma ditadura no Brasil. De 64 a 85, 21 anos, e o senhor Jair Messias Bolsonaro, que com todo respeito ao povo brasileiro, foi eleito legitimamente pela maioria do povo brasileiro e quase foi reeleito em 2022, inclusive perdeu a eleição, ao invés de reconhecer o resultado, tentou um golpe de Estado. Esse senhor sempre defendeu a ditadura, sempre defendeu a tortura, sempre defendeu o assassinato de opositores. Pois eu fui um dos opositores à ditadura, com 16 anos de idade eu comecei. Quando eu tinha 19, eu era o mais importante líder estudantil universitário de Minas Gerais. Eu e mais 1.100 líderes estudantis nacionais fomos presos por forças militares em outubro de 68, no 30º Congresso da União Nacional de Estudantes. Eles soltaram mais de 1.000 e mantiveram 52 chamados de perigosos, entre eles eu com 19 anos de idade. Eu nunca soube que eu fui perigoso. Me mantiveram incomunicável, minha família abastada, com advogado de primeira linha contratado, durante 6 meses não sabia onde é que eu estava. Me levaram para um quartel do Exército e lá eu permaneci 2 meses, torturado fisicamente durante 2 meses, colocado numa cela de 2 metros de comprimento, 1 de largura, abaulada, inundada, o vaso quebrado, rato por todo lado, barata por todo lado. Eu fiquei 19 dias sem comer, sem beber, emagreci com infecção de sinusite e infecção intestinal grave. Foram 3 meses de antibiótico, eu magro, feito um palito. E os interrogatórios, pancadaria com madeira na cabeça, nos ouvidos, pescoço, ombros, braços, peito, papel enfiado na garganta com régua para sufocar e pancadaria de 3 sargentos e um coronel chamado Cavalieri. Não satisfeito, me mandaram para outro quartel. Coronel Mota, Capitão Gomes Carneiro, um torturador cruel, bestial, expulso do Exército depois, porque se envolveu com narcotráfico, e 3 sargentos, de 6 da manhã às 5 da manhã, 6 da tarde às 5 da manhã. Durante 1 mês, interrogatórios com pancadaria, direto. Depois, penitenciária de Neves, como se eu fosse um bandido. Finalmente, o julgamento em tribunal militar em São Paulo. Vou ser breve. Eu algemado, 19 anos de idade, 12 soldados de metralhadora aqui, 12 aqui, meu pai, minha mãe, minhas irmãs, meus irmãos acuados, minha advogada aqui de Unai, aqui Arindos, de Unai, a Beth, que hoje mora em Brasília, ameaçada de prisão, e me condenaram a 1 ano e meio de prisão que eu cumpri. Sabe de que me acusaram? Eu matei? Não.
Atirei em alguém? Não. Furtei? Não. Roubei? Não. Causei dano ao patrimônio? Não. Humilhei alguém? Não. Ofendi moralmente alguém? Não. Qual é o crime que eu cometi? O que eles acharam para me acusar? Crime de opinião, crime de pensamento. Esse cara pensa, esse cara é perigoso, esse cara pensa, esse cara fala, esse cara convence, esse cara argumenta. Prisão nele. Me deram 1 ano e meio de prisão, após 3 meses de tortura e 6 meses incomunicável. Eu saí, cumpri a pena, fui à casa dos meus pais. Cercaram a casa dos meus pais para me sequestrar e matar, que eu era tido e havido como muito perigoso e tinha muita influência, embora com 20 anos de idade então. Eu tive que ir para o exílio, saí clandestino do país, atravessei o Rio Paraná, cheguei no Paraguai, corri para a Argentina, que lá eles sequestravam, da Argentina para o Chile, lá fiquei 2 anos e meio, voltei ao Brasil, casei com Virgínia, 53 anos juntos. Quando o meu primeiro filho nasce, eu estou saindo da minha casa à noite, passa um carro, atira em mim, me dá um tiro na perna que sai aqui atrás, que eu estava liderando jornais da imprensa independente, fazendo palestras, reorganizando as pessoas para lutar contra a ditadura. A minha vida, toda a juventude, foi luta contra a ditadura, a maior honra que eu tenho. 21 anos, sem violência, tiramos a ditadura do poder. Eu coordenei a campanha das diretas em Minas Gerais e conquistamos a democracia. Portanto, meus jovens, democracia não veio do céu, democracia foi muita luta, trabalhadores torturados, camponeses torturados, estudantes torturados, intelectuais torturados, Chico Buarque preso, Milton Nascimento preso, Gilberto Gil preso. Isso é uma ditadura, não esqueçam nunca, e termino. Democracia precisa de democratas. Democracia é liberdade individual, no voto e a liberdade de ser. Afirmem a personalidade de vocês, sua orientação geral para a vida, seu estar no mundo como você acha mais adequado, sem causar dano ao outro, com uma pauta ética de respeito ao outro, qualquer que seja a orientação sexual, a orientação religiosa, a orientação filosófica, a preferência ideológica, política partidária, eleitoral, isso faz parte da liberdade do indivíduo, que é um bem inviolável. Só ditadura viola a dignidade de um ser humano. Não permitam nunca que isso aconteça, mas calcem as sandálias de São Francisco e pratiquem na vida, primeiro, amorosidade, fraternidade, e segundo, Guimarães Rosa, a gente precisa mesmo é de coragem para lutar por dias melhores, para si e para todos. Muito obrigado pela oportunidade.